Salmo 103. Quem achou, diga amém. É um salmo maravilhoso, irmãos. E fala sobre a misericórdia de Deus. É um salmo de Davi. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. E também tem uma outra versão que eu quero depois passar para vocês, mas eu passo no decorrer da palavra. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Amém? Senhor meu Deus, que o teu Espírito possa me dar direção e unção, para que eu possa transmitir tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos, por favor. Irmãos, hoje a palavra que Deus me deu para entregar para você, para ministrar sobre a sua vida, para nós hoje, é uma declaração do cuidado dele. É uma declaração do seu amor. E Deus, ele está aqui, irmãos, através dessa palavra, confirmando que ele tem estado conosco. E a sua misericórdia tem sido grande para conosco. Davi, ele começa esse salmo conversando consigo mesmo, falando com a sua própria alma, que ele não poderia jamais se esquecer de adorar a Deus, de louvar a Deus, de bendizer o Senhor por tudo que o Senhor lhe tinha feito. Ele começa conversando consigo mesmo e lembrando a sua própria alma dos feitos do Senhor, da sua misericórdia, do seu cuidado. E então ele diz que a minha alma bendiga ao Senhor e todo o meu ser, né? Bendiga ao Senhor todo o meu ser, ou seja, tudo que sou. O homem, irmãos,
a definição correta do homem é: o homem é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Às vezes a gente olha para a nossa estrutura física e pensa que a gente é aquilo que é no físico. Vai muito além do físico. Vai muito além do físico. Primeiramente, o homem é um espírito. Nós somos um ser espiritual. É por isso que o investimento no corpo simplesmente não mata, não satisfaz o homem na sua plenitude, porque o homem é o espírito. As pessoas investem no externo, mas não investem na verdadeira essência do homem, que é o espírito. Nosso espírito veio de Deus. O que é o espírito do homem? É o que existe de mais íntimo, mais profundo dentro de nós e que se relaciona com Deus. É no espírito que nós nos relacionamos com Deus. Deus, ele habita no nosso espírito. Ele habita dentro do nosso espírito. É no nosso espírito que Deus habita e é o nosso espírito que se relaciona com Deus. Então, às vezes a gente diz para um demônio, por exemplo, que possui uma pessoa, sai do corpo dessa pessoa. Na verdade, ele não está no corpo, ele está no espírito. Mas o espírito está no corpo também, dentro do corpo, né? Então, mas o homem é um ser espiritual. É por isso, irmãos, que nada desse mundo vai nos trazer satisfação plena se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida. Se o Senhor não for a primeira pessoa da nossa vida, se nós não tivermos íntima comunhão com Deus, seremos vazios. Né? Os países ricos, em que as pessoas estão abastadas de dinheiro, de recursos, que alcançaram todos os seus sonhos, os seus objetivos, existe um alto índice de suicídio, até mesmo de crianças e jovens, porque eles sabem que tudo nesse mundo é fútil, quando você não tem íntima comunhão com o seu Criador. Tudo nesse mundo é vazio, é vaidade, disse Salomão. Salomão tentou encontrar satisfação naquilo que o mundo pode oferecer, ainda que ele fora criado, né, pelo seu pai Davi, na instrução, instruindo, mas teve um tempo que Salomão, ele se afastou de Deus. Diz a Bíblia que ele se relacionou com 1000 mulheres, né? E aí, o que aconteceu? Ele fez muitas alianças com os reis, se casando com essas mulheres, e assim seu coração se desviou de Deus, se afastou do Senhor. Ele construiu templos para essas mulheres, aos deuses, né? Seu coração se esfriou completamente do Senhor, e Salomão, ele sentiu um vazio muito grande, ainda que ele que ele tivesse tudo. Prata nos dias de Salomão era como pedra nas ruas. A prosperidade nacional de Israel naquele tempo foi muito grande, mas mesmo assim, ele se tornou muito pobre espiritualmente, e se afastou de Deus, seu coração se afastou de Deus. E então, quando ele escreveu Eclesiastes, ele disse, né, deu um conselho aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tive neles contentamento. O que ele quis dizer? Que o verdadeiro contentamento, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, só tem quem mantém sua comunhão com Deus por toda a sua vida. A verdadeira satisfação só tem quem tem Jesus na sua vida. Ele é o pão da vida. Amém, irmãos? Então nada mais alimenta o nosso espírito. É só a presença de Deus em nós, que cura o nosso espírito, cura aquilo que há de mais importante dentro de nós. E a alma? É a alma onde está a mente, as vontades e as emoções, né? É na alma que está o amor, é na alma que está o ódio, é na alma que está a tristeza, é na alma que está aquele sentimento de desânimo, aquele sentimento de depressão. Enfim, é na alma que estão essas coisas. A alma onde está a mente, os pensamentos, a vontade
E as emoções, as nossas vontades estão na alma. E é através do nosso corpo físico que a nossa alma, né, e o nosso espírito, através do nosso corpo físico que nós nos relacionamos com o mundo físico que nós estamos, através do nosso corpo. Mas, aqui Davi diz, bendiga ao Senhor, que todo o meu ser, tudo que há em mim, né? Bendiga, Senhor, a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, tudo aquilo que me envolve, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, tudo que há em mim, bendiga o Senhor. Seja para a glória de Deus, seja para exaltar o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, o nosso espírito está sedento de Deus, mas a nossa alma, onde estão as vontades, né, e a emoção, quer nos afastar muitas vezes. E o nosso corpo é somente o veículo que a nossa alma se expressa e que muitas vezes nos leva para longe de Deus. Que nós possamos então fazer como Davi aqui, que todo o nosso ser possa buscar a Deus. Paulo disse aos Tessalonicenses que no dia do Senhor é preciso que esteja preparado corpo, alma e espírito para a volta do Senhor, né? Todo o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito precisa estar preparado, plenamente preparado para o dia do Senhor. E Davi diz aqui, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Nós temos uma facilidade muito grande, irmãos, de nos esquecer dos benefícios que nos foram feitos. Aqueles leprosos que foram curados, não levou nem 5 minutos, né? Jesus curou 10, mas somente um voltou para dar glória a Deus e agradecer aquilo que o Senhor fez. Os demais partiram para os seus destinos e se esqueceram completamente de adorar a Deus como deveriam ter feito, como todos deveriam ter feito. Que eu e você não nos esqueçamos que Deus tem nos feito grandes coisas. A primeira e a maior delas foi a nossa salvação. Nós não estamos servindo a Deus hoje por acaso. Estamos servindo a Deus porque fomos por Ele escolhidos, chamados por Ele mesmo. Amém? É o maior de todas as bênçãos que alguém pode viver, é a salvação e a comunhão com Deus. E além disso, irmãos, nós não podemos esquecer do cuidado do Senhor, dos livramentos que muitas vezes nós nem temos consciência, mas que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos abençoado. Nós não podemos esquecer, como Davi escreveu aqui, que é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura as suas doenças, cura as suas enfermidades. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. E cada vez que a gente peca, porque nós somos falhos e nós nos voltamos para Ele com o coração aberto, com um coração sincero, Ele nos perdoa prontamente. Está sempre pronto a nos perdoar, a restabelecer conosco a comunhão. Muitas vezes eu e você não temos essa disponibilidade de perdoar. Ah, eu tenho. Não, Deus sempre que a gente se volta, Ele perdoa. E Ele lança nas profundezas do mar os nossos pecados. Ele esquece completamente, fica no passado. Amém? Mas nós guardamos. Muitas vezes nós dissemos que perdoamos, mas não perdoamos de fato, né? Nós ficamos ressentidos por muito tempo com as pessoas. Nós guardamos no nosso coração, ainda que possamos dizer que perdoamos, sempre vai ficar lá no fundo do coração aquelas memórias, né? Ah, eu perdoei, eu me relaciono com a pessoa, eu converso, no dia a dia está tudo normal, mas de vez em quando vai vir aquela lembrança. Mas Deus, irmãos, Ele apaga. Sabe quando você pega um giz e escreve num quadro negro? E você vem com um apagador e apaga, e aquele pozinho, né,
fica somente aquele pó que se desfaz e termina em nada. É assim que Deus faz com os nossos pecados, Ele não se lembra mais, Ele apaga para sempre. Ele apaga e esquece de fato. Amém? De vez em quando você chega para Deus, Senhor, perdoa-me por esse pecado. Deus pergunta para você, qual o pecado? Porque Ele já esqueceu completamente, porque já foi confessado. Amém, irmãos? Deus perdoa de fato. Nós nem sempre perdoamos de fato. E nós não podemos esquecer disso, que Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. E que é Ele que nos cura de todas as nossas doenças, de todas as nossas enfermidades. De todas. As doenças que são originárias da alma, das emoções, né? Que estão alojadas na nossa alma e também no nosso corpo. Já curou o nosso espírito que estava morto pelos pecados. Em Cristo nós fomos vivificados, fomos regenerados, nascemos de novo. No corpo Ele tem curado as nossas enfermidades do nosso corpo, começando pela alma, restabelecendo a nossa alma. Muitas doenças são de origem emocional. E Deus tem curado a nossa alma. O relacionamento com Deus cura a nossa alma. O relacionamento com Cristo, irmãos, liberta a nossa alma. E assim nós vamos ficando livres também das nossas enfermidades do corpo. Do homem, irmãos, a parte mais difícil para Deus curar, entenda o que eu estou dizendo, é a alma. Porque não depende do poder de Deus para curar. Ele poderia fazer isso instantaneamente, mas depende da nossa entrega a Ele. E a alma é a parte da nossa vida, do nosso ser, que a gente mantém com muitas reservas, que a gente não quer entregar completamente ao Senhor. É onde estão as nossas vontades, os nossos desígnios, os nossos projetos. Onde estão os nossos desejos. O Espírito foi fácil, dizemos, eu aceito Jesus, o Espírito foi liberto, Jesus entrou no nosso Espírito, vivificou o nosso Espírito, né? Passamos a ter comunhão com Deus, mas a alma, onde estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, então ali é mais difícil, precisa passar por um processo de libertação a cada dia, e é um processo. Se Deus fosse nos libertar completamente, né, Ele ia ter que nos desfazer completamente, porque a nossa alma muitas vezes chega na presença de Deus dilacerada, mas Ele vai nos curando e vai nos restaurando, nos limpando pouco a pouco no dia a dia. Eu quero dizer para você que Deus continua trabalhando em você. Deus continua trabalhando na tua vida, na tua alma, curando, limpando, purificando, transformando. Deus está trabalhando em nós. Pacientemente. Pacientemente Ele tem trabalhado. É a sua misericórdia e o seu amor. E é Ele que cura, irmãos, das nossas doenças. Eu sempre trago uma memória dessa pessoa que tinha um armário na sua casa. E lá ela colocava alguns objetos que sempre trazia à memória o que o Senhor tinha feito. Um parafuso, um prego, alguma coisa do dia a dia, ela colocava e deixava lá. Porque aquele parafuso lembrava, por exemplo, de um acidente em que o Senhor livrou. Né? E quando ela olhava para aquele prego, para aquele parafuso, ela se lembrava, olha, um dia Deus me deu esse livramento. Né? Alguma coisa física que representava aquilo que Deus tinha feito, para trazer sempre na memória aquilo que o Senhor tinha realizado na sua vida. Não precisamos ter um armário de forma literal, uma estante de forma literal para colocar alguns objetos, se bem que eu acho uma boa ideia, né? Mas que no nosso coração tenha esse lugar. Que no nosso coração tenha esse lugar em que os feitos do Senhor estão sempre trazidos à nossa memória, no nosso pensamento, que Deus fez. Será que você se lembra de como Deus tem trabalhado não só na tua vida, mas na tua família?
na vida da tua casa, dos teus pais, dos teus filhos, dos teus irmãos, o que Deus tem feito, como Deus tem cuidado de nós dia, a cada momento das nossas vidas, os livramentos e muitas coisas que sequer sabemos, mas que Ele cuidou de nós e continua cuidando. O suprimento em cada dia. Meu irmão, se você fizer uma retrospectiva hoje, e se lembrar da sua infância, dos seus primeiros dias, por onde você passou, por onde você andou, dos perigos que você já viveu, das situações que você foi livre, você vai ver a mão de Deus na sua vida. Amém? Você vai ver a mão de Deus na sua vida. Eu sou testemunha viva disso, né? Nem era para me estar aqui, mas Deus me livrou muitas vezes, me guardou muitas vezes, porque Ele tinha um plano e um propósito e continua tendo na nossa vida. Amém? Acho que foi o Zé Walter que um dia, quando você trabalhava de mergulhador, né, Zé? Você ficou preso por uma rocha, foi isso? Olha só, o Zé estava dentro de um buraco catando ouro, era ourive, né? Trabalhava como garimpeiro. Garimpando lá, num buraco, dentro do rio. E é normal fazer barulho na água, né? Ponta cabeça, bonito, né? Coisa bonita, né? Lindo, 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 lindo. Você lá de ponta cabeça, dentro do rio, no buraco, e é normal ouvir barulhos, ele falou. Mas naquele momento ele ouviu um barulho diferente, né? E aí foi o tempo dele sair, a pedra caiu, né? Foi um livramento. É só um exemplo para entender. Eu era ainda bem pequenininho, irmãos, eu era uma criança bem pequenininha. Depois daquele tempo eu cresci muito. Então, irmãos, quem sabe o que é malha de ferro, aquela malha de ferro? Malha, quem sabe? É uma chapa de ferro pesada que se costuma jogar, coloca-se um pino lá na frente e você joga na terra. E eu me lembro na fazenda que a gente morava, eu só me lembro que eu passei no meio do jogo e veio aquela malha de pedra, eu era criança. E ela veio na minha cabeça, e era para ter pegado no meu olho, aqui na minha fronte, pegou na lateral, eu tenho a marca até hoje aqui. Mas não houve fratura, não houve nada. O Senhor guardou, o Senhor livrou. Era para não estar aqui, porque é muito pesado aquilo. E eram os homens que ficavam jogando, e eu fiz o favor de passar no meio, bem na hora, assim. E aquele negócio veio na minha direção. Foi um livramento. Outro dia, eu, ainda criança, pisei num prego, e olhei de cima para baixo, estava a ponta do prego para cima. Deu uma infecção, fiquei ruim, passei muito mal. Era criança, e Deus me curou, Deus me livrou. E foi um tempo difícil na vida dos meus pais. E quantas outras coisas o Senhor livrou. O boi já foi meu pai. Esse testemunho que eu conto, né? O boi perseguindo meu pai. Esfregou ele no chão, mas não conseguiu matar ele. E se você olhar para trás, você vai ver a mão de Deus na sua vida também, a cada instante, a cada momento. Vamos aplaudir o nome do Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Você vai ver que Deus não deixou você abandonado, largado. Você pode ter passado apertos, mas o Senhor supriu a necessidade na hora certa. Cuidou de você, da sua casa, da sua família. É isso que Davi está dizendo para si mesmo. Olha, não se esqueça de que Deus esteve com você. Ó alma, talvez Davi, nesse momento, irmãos, talvez ele estivesse pensando assim, eu estou me sentindo tão sozinho. Né? Quem sabe ele estava se sentindo só. Quem sabe, porque às vezes a gente tem esses questionamentos. Será que Deus tem estado comigo mesmo? Será que Deus tem se importado? E Davi conversa consigo mesmo, não se esqueça, ó minha alma, dos benefícios que o Senhor tem feito. É Ele quem perdoa as suas iniquidades.
é Ele quem cura as suas enfermidades. E Ele continua dizendo, pode glorificar o Senhor. Amém. E Ele continua dizendo aqui, irmãos, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Davi, aqui ele está se lembrando dos momentos em que ele passou a morte, ele passou por um triz, né? A sua vida por um fio. Por exemplo, ali diante do gigante Golias mesmo, a sua vida por um fio, e Deus deu livramento. Quando Saul queria tirar a sua vida a todo custo, com o seu exército, no encalço de Davi em todo o tempo, e ele tinha que fugir, e ele viu a sua sepultura aberta, viu o seu caixão preparado, né? Mas ele diz aqui, é o Senhor que te resgata com vida da sepultura, que te tira da sua sepultura e faz você de novo. E tem mais, Ele te coroa de bondade e de compaixão. Deus é bom e compassivo, irmãos. Deus tem sido bom para conosco. E diz aqui, verso 5, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Deus tem pensado no teu bem, meu irmão. Estou aqui para dizer para você que Deus tem pensado no teu bem. No melhor para a tua vida, no melhor para a minha vida. Ele enche as nossas vidas, a nossa existência dos seus bens, do seu cuidado. Verso 6, diz que Ele faz justiça e defende a causa daqueles que estão sendo oprimidos. Aqueles que estão debaixo da opressão, da injustiça. Deus toma para si essa causa e Ele defende essas pessoas. Verso 7 fala que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Quantos testemunhos tremendos do cuidado de Deus a Moisés e aos israelitas. Começando por Moisés, né? Desde a sua infância, cuidando dele, quando ele era ainda criança, foi deixado ali no rio Nilo, um rio cheio de crocodilos, mas que não puderam fazer nenhum mal para ele naquele cestinho, e ele foi conduzido, e foi parar no palácio de Faraó, e lá foi cuidado, viveu 40 anos no Egito, depois foi viver mais 40 anos no deserto, e lá no deserto Deus continuou cuidando de Moisés, depois Deus chamou Moisés, e usou a vida dele para tirar o povo de Israel do Egito, e foi mais 40 anos na vida de Moisés. Tem 3 períodos de 40 anos. Moisés viveu 120 anos. 40 anos ele viveu no Egito. E lá no Egito ele pensava que ele era alguém, né? Depois ele foi viver 40 anos longe do Egito, né? Cuidando das ovelhas do Jetro, seu sogro. E depois ele foi viver mais 40 anos, levando o povo para a terra prometida. Os primeiros 40 anos ele julgava que era alguém. Nos segundos 40 anos, ele percebeu que ele não era ninguém. Mas nos últimos 40 anos ele percebeu o que Deus pode fazer com alguém que pensa que é alguém, que reconhece que não é ninguém, mas Deus faz dessa pessoa um grande homem. É o que Deus tem feito na minha vida e tem feito na sua vida também. Amém? Deus pega quem não é nada e faz dele um grande homem, uma grande mulher com grandes testemunhos para contar. Deus manifestou seus feitos a Moisés e tem manifestado na minha vida e na sua vida. Deus manifestou seus feitos ao povo de Israel, quando no deserto alimentou por 40 anos, com pão que veio do céu, com maná que veio do céu, com água. Irmãos, eu tive no deserto do Sinai, eu tive essa experiência de passar pelo deserto do Sinai, só que eu passei de ônibus com ar-condicionado, né? Uma Rosinha também, irmão, o Marcos e a pastora, que nessa viagem que a gente fez, Deus nos deu essa bênção, né? De estar lá. Então, irmãos,
O deserto é um lugar muito quente. O Monte Sinai, por exemplo, teve que subir de noite, porque durante o dia ninguém consegue subir no Monte Sinai. É muito quente. E não tem água. Agora, durante a noite é muito frio, é um frio intenso. Eu gravei um vídeo lá em cima para os irmãos, quem viu o vídeo, né? Não dava para falar, tanto frio. Em cima do Monte Sinai. Né? Muito frio, né? E foi nesse lugar terrível que Deus conduziu, sob todo o cuidado, quase 3 milhões de pessoas. Crianças, homens, mulheres, idosos e os animais ainda. Nenhum deles morreu de fome, nem de frio, nem de sede. E as roupas cresciam no seu corpo, no corpo das crianças, e os calçados nos pés. É o cuidado do Senhor. Deus manifestou os seus feitos ao seu povo, e tem manifestado também na minha vida e na sua vida. Basta a gente abrir o olho. Talvez você esteja dizendo, talvez você esteja pensando que Deus não esteja cuidando de você. Eu quero dizer para você, você está muito equivocado. Só o fato de você estar aqui hoje é prova viva do cuidado dele por mim, por você, por cada um de nós. Que o nosso coração seja grato. E diz aqui, irmãos, no verso 8, que ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é paciente, ele é cheio de amor. Deus tem tido compaixão de nós, misericórdia. Deus tem sido paciente conosco, tem demonstrado o seu amor. No verso 9 diz que ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ou seja, de vez em quando Deus se ira conosco, sim, porque nós somos rebeldes. Mas ele não guarda isso para sempre. Seu amor não permite que ele guarde rancor nem ressentimento para sempre. Ele nos procura, quando a gente briga com Deus, é ele que busca a gente. É ele que nos procura sempre. Amém? Você já brigou com Deus? Eu nunca briguei com Deus. Mas quando a gente peca contra Deus, a gente está ofendendo o Senhor. A gente está ofendendo o Senhor. Sabe quem busca diálogo? É o Espírito Santo no nosso coração. Ele vem e conversa conosco. E fala conosco, olha, não foi bom isso que você fez, não está certo. Você se afastou, você errou. E ele vai falando e vai nos convencendo. E vai mostrando a sua misericórdia, o seu amor. E a gente começa a se sentir ruim, se sentir mal. Eu não estou legal desse jeito não. Eu sei que eu estou em pecado. Eu estou longe de Deus. A gente começa a se sentir mal, porque é Deus chegando pertinho de mim, de você, e dizendo, olha, não está bom, volta, 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 eu quero que você tenha comunhão comigo, eu quero estar perto de você, e ele começa, é Deus que busca o diálogo, é Deus que mostra o seu amor e a sua misericórdia para conosco. Amém? Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Não, ele não faz isso. Nos diz aqui que como o céu está acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem, para aquele que respeita o Senhor, que o teme, que respeita a sua vontade. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. E como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O amor humano é imperfeito. O amor dos pais para com os filhos não tem limite, né? É ilimitado, é sem tamanho. Imagine o amor de Deus, que é perfeito no seu amor. Nos diz aqui, irmãos, que ele faz isso porque ele sabe que nós somos pó. Ele sabe de onde nós somos formados. Ele sabe